Opa! Saudações indígenas! Estamos juntos mais uma vez aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque você também partilhou com outras pessoas. Eu só tenho que agradecer pela sua colaboração. Hoje nós continuaremos falando sobre o declínio dos povos indígenas no Brasil. O indígena brasileiro foi descrito como sendo um indivíduo de grande vigor físico, ágil, corpo bem feito e nutrido, cheio de beleza e saúde. Se os povos indígenas apresentavam aqui, no período colonial, essas características, por que então que os povos foram dizimados? Por que os povos morreram? Quais as causas dessa mortandade dos nativos aqui do Brasil? Essas características foram transformadas de repente em indivíduo fraco, indolente, cansado, sem coragem física e moralmente destruído. O que levou a esses povos a essas condições? Então, se antes os povos indígenas eram tidos como vigorosos, corpos bem definidos, saúde perfeita, e agora esses povos são descritos desta forma: fraco, indolente, cansado, sem coragem física e moralmente destruído. Padre Antônio Vieira, em um relatório sobre a diminuição da população indígena brasileira, informa ao governo de Lisboa que em menos de meio século teve uma baixa de 2 milhões de pessoas. Antônio Vieira diz que entre os anos de 1615 a 1652, a população indígena do Maranhão teve uma baixa de 2 milhões de pessoas. Isso nos leva a crer que a população indígena brasileira chegava por volta de 5 milhões. Claro que é uma estimativa. Não havia censo, como nos últimos anos também não está havendo. Então, nós vemos que a população indígena de 1500 era por volta de 5 milhões de indígenas, descritos conforme nós já vimos. Boa saúde, vigoroso, e agora o indígena já é descrito desta forma: um indígena doente, um indígena cansado. O antropólogo Darcy Ribeiro diz que no século XX os indígenas estavam reduzidos a poucas etnias e deu alguns números entre 68.100 a 99.700, representando apenas 0,02% da população brasileira. A destruição das diversas sociedades indígenas do Brasil não foi apenas a violência física, moral, dominação, a escravatização, a violência da fé, do credo, do culto, mas as doenças que dizimaram. E por quê? E como essas doenças
chegaram aqui no nosso território? Faça seu comentário, descreva aqui para nós, dê a sua contribuição. O que você pensa sobre essa questão? Os indígenas morreram por quê? Foram mortos por quê aqui no Brasil? Os colonizadores obrigavam os indígenas ao aldeamento, a cultivar agora a terra. A imposição da religião cristã levou à destruição de referências sólidas das sociedades indígenas brasileiras. Então, nós vemos que ao implantar uma nova cultura, uma nova forma de ser, foi também decretado a morte de muitas populações indígenas. O indígena não precisava cultivar a terra, porque eles tinham em abundância a sua alimentação necessária. Ao tirar o indígena do seu lugar, a colocar o indígena em outro local, fazendo aldeamento, obrigando o indígena a cultivar a terra, a deixar as suas crenças, a deixar o indígena viver como estava vivendo, causou também a destruição. O homem é capaz de procurar meios para suprir as suas necessidades, desenvolvendo suas tecnologias. Então não podemos pensar que o indígena não tinha tecnologia. Não podemos pensar que o indígena não tinha os seus meios. Basta lembrarmos aqui de instrumentos usados pelos povos indígenas que hoje ainda encontram-se nas suas aldeias, ou melhor, nas nossas aldeias. E aqui eu pergunto a você: você conhece o que é um badoque? Você conhece o que é uma flecha? Um arco? Você conhece um aió? Um borná? Um bisaco? Uma rede? Você conhece, digamos também, que um pote? Uma bica? Uma coivara? Tudo isso são instrumentos tecnológicos dos povos indígenas, que ainda hoje são usados nas aldeias. Todos esses objetos são desenvolvidos com a tecnologia da época deles. E toda tecnologia ela é desenvolvida a partir das suas necessidades. Então, os povos indígenas, eles não precisavam dessa, digamos que dessa ocupação, dessa intervenção aqui. Não adianta ficarmos pensando, eles são brutos, eles são indolentes, eles são isso, eles são aquilo. São povos como todos, com a sua cultura própria, com a sua tecnologia. E ainda encontramos hoje pessoas afirmando que os indígenas são pessoas sem costumes, sem cultura, sem vontade própria. Quem coloca a vontade própria no indígena? Claro que o indígena tem a sua forma de ser, tem a sua forma de cultuar a divindade, de preservar a natureza, de viver de bem com ele mesmo. O objetivo da dominação, escravização, destruição, era uma única maneira que a coroa portuguesa queria. Não era evangelizar indígena, era sim explorar a terra, explorar os povos que nela habitavam. Isso gerou com que fosse então criado essa situação, que o indígena era preguiçoso, que o indígena vivia na embriaguez, na devassidão, o indígena era indolente e degenerado. Quem foi que causou esse tipo de coisa? Quem construiu essas ideias?
Quem fez com que os indígenas desenvolvessem esse comportamento? Fui eu? Foi você? Não, mas aqueles que aqui chegaram e começaram a destruir esse povo, a fazer com que esses povos entrassem nesse declínio. Não só a violência física, não só as doenças, mas de modo especial a destruição da cultura, a destruição das suas divindades, dos espíritos das florestas que levaram à morte do índio. Lembremos quando o historiador Ricardo diz que no sangue do índio foi construído o capital da cana-de-açúcar. E depois nós vemos quando também Freire fala para todos nós que a cana-de-açúcar matou o índio. Você gostou? Eu também gostei. Não esqueça de dar o seu grande like, que eu agradeço. Não esqueça de transmitir para outras pessoas esse conteúdo. Eu fico muito feliz em poder transmitir essa cultura a tantas outras pessoas. Saudações indígenas!